Shalom a todos. Vamos dar continuidade à leitura de Romanos. Hoje é o capítulo 11. Eu também faço leitura no perfil do Facebook. Lá está Marcos, que eu estou fazendo. Hoje foi tremendo. Vou ver se eu coloco aí também do YouTube, porque eu passo para o YouTube também, coloco o vídeo aqui. Pra vocês passar para pessoas, porque o crente, o evangélico, o cristão não entende do mundo espiritual. Poucos entendem do mundo espiritual, a maioria não entende, a maioria vive no engano das trevas achando que está tudo bem. Que o eterno Deus nos livre em nome de Jesus e nos oriente e nos liberte em nome de Jesus do engano. Ok? Romanos 11 começa assim: então eu pergunto. Paulo, ele estava escrevendo ali para os romanos, a igreja de Roma, que era uma igreja super exemplar na época, mas estava tendo uns probleminhas lá entre os cristãos judeus e os cristãos gentios. Por isso que Paulo escreveu essa carta de Romanos. Mas não é só Romanos, tem Gálatas, tem outros também, mas vamos lá. Gálatas foi para os Gálatas, né? Mas eu quero dizer assim, Paulo, apóstolo Paulo, alertando, porque estava tendo aquela confusão grande entre os cristãos gentios e os cristãos judeus, congregado todo na mesma igreja ou sinagoga, eu não sei como que chamava na época, congregado todo no mesmo lugar, gente, mas tinha uma discussão parecida muito com as de hoje também, né? Vamos lá. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita. Esse capítulo 11 é tremendo. Da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ok? Deus não tinha desprezado o seu povo. Mas o seu povo, a maioria deles, rejeitaram o Filho de Deus. Essa é a realidade. Ok, gente? Até hoje Deus está esperando que todos reconheçam o Messias, Jesus de Nazaré. Ok? Um dia vão reconhecer, de uma forma ou de outra. Quer dizer, o remanescente vai conhecer. Porque Deus também não fica obrigando, não. Para o remanescente vai ser revelado. É o que a Bíblia diz. Eu não posso pregar além do que a Bíblia diz. Sei que tem muita gente pregando coisa por aí, mas que a Bíblia diz que é o remanescente será salvo. Vamos lá. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que as Escrituras diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, matar os teus profetas, derrubar os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Você vai ver lá no Apocalipse que os mártires estão lá falando: Senhor, quando é que o Senhor vai julgar o nosso sangue derramado ali na terra? Os 3 povos que mais derramou sangue de cristão na terra. Os 3 povos que derramou sangue de profetas. E os povos que mais derramou, ok? Todos os povos já derramou sangue de cristão. Agora, quem derramou sangue de profeta e também um pouco de sangue de cristão, primeiro são o povo de Israel mesmo, ok? Que derramou sangue de profeta. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Você vai ver isso na Bíblia, ok? Depois, quem derramou muito sangue de cristão? Roma, na época dos imperadores que se sentiam deuses, derramou muito sangue de cristão. Roma está encharcada de sangue de cristãos. E qual outro povo que derrama muito sangue de cristão?
o povo do profeta Maomé. O derramamento muito sangue de cristão. Então, os mártires lá no céu tá pedindo almas debaixo do altar. Leia Apocalipse. Ah, é simbólico. Gente, eu creio na Bíblia. Tá escrito. Eu não vou atrás desse negócio de teologia, de simbólico, disso, daquilo. Porque muitos textos, eles mesmos já se explicam, a própria Bíblia se explica em outra parte. A gente precisa ler e conhecer. Então vamos lá. Ok? Eles estão lá falando, Senhor, os profetas estão falando, Senhor, o Senhor não vai julgar o nosso sangue que foi derramado em Israel? Os profetas. Elias falava aqui já, em vida. Okay? Os cristãos estão lá falando, Senhor, o Senhor não vai julgar o nosso sangue que foi derramado em Roma. Gente, isso é forte. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. E aqueles cristãos também que morreram pelo povo do profeta do Maó. E lá também eles estão clamando. Senhor, o Senhor não vai julgar o nosso sangue derramado no meio daquele povo? Olha que alguns Deus já tem julgado, mas eu creio que ainda tem mais coisa para julgar. Vamos continuar a leitura. Elias, em vida, ele falava, Senhor, matar os teus profetas, derramar os teus altares, derrubar os teus altares. Sou o único que sobrou e procura tirar minha vida. Elias estava revoltado com o seu próprio povo. Elias estava revoltado. A revolta santa, como o povo diz, é a revolta santa. Revolta santa. E ele falou, Senhor, só sobrou eu. Mas o Deus de amor respondeu para Elias. Vamos ver o que o Deus de amor falou. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ok? Pelo menos 7.000 israelitas o Senhor reservou. No Apocalipse fala que é 144.000. É um pouquinho mais que os 7.000 de Elias. 144.000 de todas as tribos de Israel assinalado. Ok? Aqui fala, reserveis para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. No Apocalipse tem os 144.000 que não dobraram o joelho para Baal, não dobraram o joelho para misticismo, magia, cabalismo, ok? Idolatria a homens, idolatria a mortos, tudo isso tem em Israel, gente. Vocês pensam que é só as nações que faz coisa errada? Mas Deus reserva os dele. Ali tem os reservados do Senhor. Ok? Nós temos que pregar os dois lados. Deus reserva, mas não tinha só 7.000 pessoas em Israel na época de Elias. Não tinha só 7.000. Elias achava que só tinha ele. Imagina, Elias achava que só tinha ele. Mas o Senhor falou que tem 7.000. Mas a população toda, eu nem sei quantos mil era. Eu vou pesquisar. Devia ter 7.000, era um número pequeno ainda. E no Apocalipse está os 144.000 selados israelitas. Tem os reservados do Senhor, ok? Mas a gente tem que explicar que não é todo mundo. É o remanescente. Vamos lá. Deus seja louvado. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente. Olha aqui. Eu nem tinha lido ainda. Um remanescente segundo a eleição de graça. Da graça. Tem 144.000 remanescentes. Pelo menos estou usando o número que está no Apocalipse, ok, gente?
que alcançou graça do Senhor. Ok? E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Salvação é pela graça, não é pelas obras. Salvação é pela graça mediante a fé. Não é pelas obras. Tem que fazer boas obras. Hoje em dia é tudo. Tem que fazer, tem que fazer. Amém, glória a Deus, faça boas obras mesmo. Você vai ser grandemente recompensado. Prova que o Espírito Santo está em você quando você faz boas obras. Mas a salvação é de graça. Para o cristão e para os remanescentes de Israel. Vamos lá? Aleluia? Eu tenho que pregar o que está na Bíblia. Olha aqui. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, quem está pregando aí que a salvação é pelas obras, que eu já vi gente pregando, já vi rabino messiano pregar, falando que uma parte tem que ser pelas obras, que não é tudo de graça. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que é pela graça. E basta. Que diremos então o que Israel buscava? Isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. É só o remanescer. É só o que foi eleito pela graça de Deus que serão salvos. Quando a Bíblia fala todos serão salvos, é esses aqui. O remanescente, ok? O remanescente. Aqui, ó. A eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. Então não é todos. É os que foram eleitos. Aqui não estou falando de gentil. As pessoas têm que parar para pensar. Aqui está falando de israelita, eleito. E gentios. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É o evangelho que Paulo pregava para o gentio. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se o cristão, o evangélico, não entender isso, vai fazer uma tremenda confusão, quanto muitos pregadores já fizeram. Os eleitos são quem? São os israelitas. E eles foram eleitos para ser salvos pela graça, não é nem pelas obras. Eita! Coisa linda, né? Mas diz que os demais foram endurecidos. Então não vai esperar que todo Israel vai ser salvo, gente. Primeiro que 50% das pessoas que estão ali em Israel, nem israelitas são. 50% é o que estou falando. Né? Tem muito mais. E daqueles que têm sangue de israelita, muitos já abandonaram Deus faz tempo. Então, gente, são os eleitos. Porque os botos têm muitos corações endurecidos e não queira colocar dentro do reino de Deus, não querer colocar dentro da igreja de Cristo quem não quer. Não quer, as pessoas não querem. Mandaram o Senhor Jesus para a cruz. Tentou matar o apóstolo Paulo várias vezes. Prendeu os apóstolos, judiava na cadeia. Matou Estevão. Vamos continuar? Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Aqui foi há 2000 anos escrito, mas até o dia de hoje. Tem um monte de gentil também que está assim, viu? A tribulação vai ser só, a grande tribulação vai ser só para os judeus que rejeitaram Jesus. Quem diz que é só para os judeus? É para o mundo inteiro a grande tribulação. É para o mundo inteiro. Grande tribulação é o horror, o terror do terror. O horror do horror. Não é assim igual hoje, não. Vamos continuar. Vamos continuar. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvido para não ouvir até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforma em laço, armadilha, em tropeço e punição. Ok? Davi já sabia que tinha um povo ali que era inimigo do próprio povo de Deus.
Um povo dentre o povo de Deus, que era nascido das tribos, mas que era inimigo dos escolhidos, dos eleitos. Davi sabia disso. Aqui, ó. Davi falou que a mesa deles se transforma em laço e a armadilha em tropeço e punição. Davi estava falando daqueles falsos israelitas, ok? Que os olhos deles se escureçam, para que não vejam e fique para sempre encurvadas suas costas. Vocês lembram tanto que Davi sofreu? Fugindo daquele rei antes dele. Lembro tanto que Davi sofreu, passou fome. Teve que fingir de doido no meio dos filisteus. Vocês têm ideia que Davi passou? Era povo dele, era povo israelita. Vamos lá. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios para fazer com que os judeus, os israelitas, e eu acho que seria até melhor colocar a palavra israelita, né? Ficasse com ciúmes. Okay? Veio para os gentios. É que nessa época os israelitas, que eram das 10 tribos, eles já tinham virado gentios também. Por isso que eles fazem essa separação entre judeus, porque as 10 tribos já se contava junto com os gentios, ok, gente? Vamos lá. Versículo 12. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Na grande tribulação, na terrorosa, na horrível, na coisa que ninguém nunca viu de horrível na face da terra que está vindo. Nós acreditamos que a igreja já será tirada logo no início, antes do Inico estiver governando o mundo inteiro, a igreja será tirada. O Senhor Jesus está sempre confirmando nas revelações. Ok? O que resta nesse período, o que restará nesse período, é os descendentes israelitas de todas as tribos se converterem a Jesus de Nazaré, ser plenos, e com isso os pagãos que estiver na terra também receber uma graça. Eu estou falando de tempos futuros, porque aqui diz o seguinte, ó. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Então precisa vir a plenitude deles. Nós estamos vendo a plenitude dos gentios, mas não tem a plenitude dos israelitas. Ainda vai acontecer no futuro a plenitude dos israelitas. O que é a plenitude dos israelitas? É todos eles creem em Jesus de Nazaré, como Messias prometido pelos profetas. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios. Paulo sempre fala, e eu amo esse apóstolo que Deus nos deu. Glorifico a meu ministério. E ele dá glória ao ministério que Deus deu para ele. Paulo não achava ruim ser apóstolo de gentios, não, ok? Ele glorificava o ministério dele. Para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Paulo é tipo assim, Senhor, obrigado porque o Senhor me chamou para pregar os gentios, tem muitos se convertendo, então é uma maravilha. Mas, Senhor, eu queria tanto que meu povo se convertesse. Paulo era sempre assim. Ele ia lá, pregava, ganhava quase a Roma inteira. Paulo ganhou para Jesus. Porque as pessoas não falam isso. Mas ele falava assim, Senhor, eu queria tanto que meu povo se convertesse. Vou continuar? Para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Paulo queria até provocar ciúmes
olha esses gentios, agora eles são de Jesus, pertencem a Deus, que coisa mais linda, são meus amigos, são queridos, para ver se o povo dele, para ver se os judeus falassem assim, vamos ver se esse Jesus que Paulo prega é bom mesmo? É isso, fazer ciúme, gente. Vamos lá? Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe a reconciliação ao mundo, que será o seu estabelecimento senão a vida dentre os mortos? E se forem santa as primícias das massas, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Ok? Paramos por aqui. O apóstolo Paulo, o sonho dele, por mais que ele ganhasse muito de gentil, por mais que ele via Deus ali batizando o Espírito Santo, gentios com os dons de cura, gentios falando em línguas, em mistério, recebendo revelação de Deus, como Cornélio, que era um gentio romano. Por mais que ele via tanta coisa maravilhosa ali, ele falava, ai meu Deus, ai Adonai Elohim, vamos supor que seja assim, né? Hashem, como o povo falou ele. Ai Hashem, eu queria tanto que meu povo se convertesse, todo mundo. Ah, tem alguns judeus convertidos. Pedro e João foi o mais ganhou judeu para Cristo. Tinha muito judeu em Jerusalém também. Muito, muito, muito. Muitos judeus que hoje existem são descendentes dos judeus messiânicos de 2000 anos atrás. Só que com o tempo eles foram afastando e hoje não creem em Cristo. Alguém já pensou nisso? Porque em Jerusalém, gente, vamos raciocinar. Deus nos dá a cabeça para raciocinar, e louvado seja o nome do Senhor. Em Jerusalém, no ano 70, houve a destruição. Morreu milhares de judeus que não acreditavam em Jesus. Qual foi a maioria dos judeus que sobraram? Os que acreditavam, porque saíram da cidade. E você acha que esse povo judeu que existe hoje não são filhos dos judeus messiânicos de 2000 anos atrás? Dos nazarenos? Dos nazarenos, porque nem tinha essa palavra messiânica, não tinha. Não usava essa palavra messiânica para se referir ao seguidor de Jesus. Usava os do caminho, os nazarenos, Netzarim. Ok? Esse negócio messiânico de um tempo para cá que começou. Mas não tinha essa palavra. Aliás, não tem essa palavra messiânica na Bíblia. Cristão tem a palavra. Cristão tem, na Nova Aliança tem a palavra cristão, mas não tem a palavra messiânica. Ok? Não tem, eu tenho que falar a verdade. Eram os nazarenos, os do caminho, o que seguiu Galileu, o homem da Galileia. O Senhor Jesus tinha vários apelidos por aqueles que rejeitavam ele. Ok? Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Então é isso. Eu vou parar por aqui. Mas o Senhor Jesus quer salvar todo mundo, judeus e gentios. Mas a noiva de Cristo é aquela que vai subir com ele. Você quer fazer parte da noiva de Cristo? Mas o que é a noiva de Cristo? A noiva de Cristo vai morar na Nova Jerusalém. É tudo de bom, tudo de melhor. É para a noiva de Cristo. Prepare-se para ser noiva de Cristo. Que o eterno Deus tenha compaixão de nós. Em breve, o Senhor Jesus está passando para levar a sua noiva. E depois ele volta para julgar a terra, o planeta todo. E para estabelecer seu reino milenar. Fiquem todos na Shalom até qualquer hora. Shalom, shalom.